Olá pessoal, nós vamos ensinando aí os filósofos, né, as teorias éticas dos diferentes filósofos, e esse vídeo vai tratar sobre o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que é mais perto da gente, né? Ele morreu em 1980. Sartre também é conhecido aí, muitas pessoas remetem a Sartre por causa da sua mulher, né? A Simone de Beauvoir, que tem uma atuação muito grande na luta do feminismo, já foi citadas em Enem, por exemplo. E a importância do Sartre está na sua corrente filosófica, que é o existencialismo. O Sartre é um filósofo existencialista. O que diz o existencialismo de modo geral? Diz que a existência, ela vem antes da essência. A existência precede a essência. Essência é aquilo que você é, o que te define, o que te diferencia de todas as outras pessoas. Essa essência, ela é posterior à sua existência. Primeiro você nasce, surge no mundo, depois você se define, você vai construir a sua essência. E de que forma? Através das suas escolhas. Eu estou encaminhando, vocês devem ter notado aí no material, um resumo, e depois posso mandar o material inteiro, porque ele não é tão grande, do texto de Sartre chamado O Existencialismo é um Humanismo. Nesse texto fica claro da gente entender qual é a visão de Sartre com relação ao existencialismo. Ele começa dizendo o seguinte, que imagine um corta-papéis, uma guilhotina. Tá? Vamos imaginar então, para ficar mais próximo da nossa realidade, uma tesoura. Imagine uma tesoura. Essa tesoura, quando ela foi criada pela pessoa que a inventou, ela foi criada com um propósito, com uma finalidade, cortar papéis. A tesoura não tem escolha, não tem opção, ela tem que fazer isso, ela tem que cortar papéis. Ela foi criada para isso, ela foi feita com esse propósito. Então, no caso da tesoura, a essência, ou seja, aquilo que a define, é anterior à existência. Primeiro, o seu artífice, a pessoa que criou a tesoura, pensou na tesoura, na sua finalidade, ou seja, na essência. Depois, a produziu, ou seja, a sua existência. Então, a existência da tesoura ela é posterior à sua essência. De qualquer outro objeto é assim. No caso do homem, que para Sartre, que está entre os filósofos ateus, no caso do homem, como não existe nenhum criador, ele se cria a si mesmo. O homem faz a si mesmo. Então, o homem diferente, o ser humano diferente dos outros objetos, ele primeiro existe, depois ele constrói a sua essência. Então, na visão do existencialismo, diferentemente da visão teleológica, lembra quando a gente falou de Aristóteles? Na visão teleológica, tudo se caminha para um fim. Na percepção do existencialismo, não. Não existe nada previsível, não existe nada que vai... A vida é um grande campo aberto, cheio de... Apenas o que existe são probabilidades. Nada garante que o que eu faço agora terá necessariamente determinada consequência. Não. O que existe são só probabilidades, uma infinidade de probabilidades. Nada me garante nada sobre o futuro, nem sobre a mim mesmo. Eu não tenho nem certeza sobre mim mesmo, nem sobre as outras pessoas, nem sobre nada. Quem imaginava, por exemplo, no começo desse ano, que nesta época, hoje, nós estaríamos confinados? Não tem como. Nada é previsível, não tem como prever, as coisas simplesmente acontecem. Mas as coisas não acontecem por elas mesmas, as coisas acontecem porque nós fazemos elas acontecerem. Então o homem, as pessoas fazem as coisas acontecerem. Não existe nada. Aquela ideia de um livro em branco. Essa é a ideia da vida numa concepção existencialista. Está tudo em branco e você vai escrevendo aí a sua história, você não sabe que rumo vai ter a sua história. Mas a possibilidade de ter um rumo para melhor ou para pior vai depender das suas escolhas, das suas decisões. Então, cada decisão que a gente toma é importante para definir quem nós somos. Nós somos seres em construção, nós estamos nos esculpindo. Cada marteladinha que a gente dá é feita por cada escolha que a gente faz. É uma escolha pequena, escolha grande, não importa. As escolhas vão definir quem nós somos. Por exemplo, uma pequena escolha de um dia normal de aula, eu escuto o celular despertando, mas escolho
ficar mais tempo na cama e acabo me atrasando. Aí, nesse dia, eu teria uma prova no primeiro tempo, chego atrasado, o professor não deixa entrar e tal. Ou seja, foi uma escolha pequena. Eu escolhi ficar mais tempo na cama e me atrasei, mas isso traz consequências. Então, qualquer escolha, ela vai trazer. A gente não sabe quais são as consequências, mas o que a gente sabe que as probabilidades de acontecerem coisas melhores ou piores vai depender daquilo que a gente escolhe. Tá? Então, a vida é prática. Na concepção existencialista, a vida ela é prática, a vida é ação. E a nossa vida é definida por nossa prática, por nossa ação, por aquilo que a gente faz. Não tem nada pré-estabelecido. O que a gente faz é o que vai dar esse sentido para a nossa existência. Tá? É o que a gente faz. E aí tem uma questão, ainda nesse texto, tem algo importante, que é a visão que Sartre tem sobre o ser humano. Nós vivemos em três situações. Vivemos em angústia, abandono e desespero. Tá? Por que vivemos em angústia? Quando o homem é honesto consigo mesmo, diz Sartre, e não age de má fé, ele nota que ele é responsável, não só por ele, mas por todas as outras pessoas. E quando o homem tem consciência dessa sua responsabilidade, isso se torna algo angustiante. A vida se torna uma grande angústia, o homem vive numa grande angústia. Então a angústia ela é provocada por esse sentimento de responsabilidade de nossas escolhas, por nós e pelos outros. Cada vez que você escolhe algo, você está definindo a sua vida, aquilo que você pensa ser, aquilo que você quer ser, mas também está impactando nas outras pessoas, porque as outras pessoas tomam você como uma referência e você toma os outros como referências, porque nós não somos ilhas, nós estamos juntos, nós sofremos interferências e nós analisamos o que os outros fazem e os outros também olham o que a gente faz. Então o que a gente decide impacta sobre a nossa vida e sobre a vida das outras pessoas. Quando você tem alguém específico como uma referência, às vezes antes de decidir você pensa assim: o que faria essa pessoa se estivesse no meu lugar? Aí você tenta decidir guiando-se por uma possível decisão daquela outra pessoa. Mas a decisão ela é sua, sempre a decisão ela é nossa, sempre somos nós que decidimos. E temos que decidir com essa honestidade aí de que fala Sartre, né? Deixando de lado a má fé, a mentira e encarando de frente que nós somos responsáveis. Quando Sartre fala de má fé, ele está dizendo o seguinte: se as coisas vão ruins com você, você diz assim, mas também começa a dar desculpas. Mas se fulano não fizesse assim, se ciclano, começa a tentar achar desculpas nos outros e não encara a verdade que foi você que fez aquilo. É isso que Sartre está dizendo. Então é agir de má fé, é transferir responsabilidade, é não ver que foi você o responsável. Tá? É aquela fábula da raposa e da uva. Tá? A raposa, ela viu lá as uvas bonitas, só que estava muito alto, madurinhas. Aí ela tentou pular e não conseguiu pegar. Ela subiu numa pedra, mas ainda não conseguiu. Pegou uma vara, tentou tirar as uvas, não conseguiu. Depois ela desistiu e saiu falando também, estava tudo podre, ou seja, ela não admitiu que ela não conseguiu pegar. Ela disse que ela não quis pegar porque as uvas estavam podres. Isso é agir de má fé. É você não assumir a sua responsabilidade, a responsabilidade das escolhas que você faz. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Quando tomamos consciência disso, temos o peso da angústia. Isso causa muita angústia, porque a nossa vida depende da gente. E a vida, isso tem um peso forte. A vida depende da gente. A nossa vida depende da gente. Um outro sentimento é o sentimento de abandono, que também está ligado à angústia. No final, quem decide é você. Você está abandonado. É como se a vida fosse um rio e você nadar ou morrer afogado vai depender dos seus braços. É você que está ali na vida. Você foi jogado à vida, foi lançado à vida. Agora você tem que se virar. As decisões todas vai depender de você. Não adianta, né, segundo Sartre, você buscar soluções mágicas para as coisas. Porque é você que vai ter que decidir no final e você está sozinho para tomar decisão. É claro que a gente pode buscar conselhos, ajudas, orientações,
mas quem vai decidir no final somos nós. Então somos abandonados, a humanidade está abandonada, né? Como ele é um filósofo ateu, então a humanidade está abandonada porque não existe essa força superior na visão de Sartre. E por fim, o desespero, que significa simplesmente não ter o que esperar. Não há nada para esperar, já que o futuro é imprevisível, só existe probabilidades, eu não tenho o que esperar, simplesmente eu tenho que viver minha vida. Então eu vou vivendo a cada instante, é o que existe, é o que nós temos, que é o instante, é o momento, é o presente, é isso que nós temos. E é isso que a gente tem, então o nosso tempo é o presente. Então a gente vai vivendo a cada instante, sem saber o que vai acontecer, mas considerando que dependendo das nossas escolhas, as probabilidades de acontecer coisas boas ou ruins na nossa vida são maiores ou menores. Tá? Então depende muito, não podemos agir de má fé, ou seja, transferir a nossa responsabilidade, tá? Somos nós responsáveis por nossa vida e também pela vida dos outros, tá ok? Então gente, só para retomar aí Sartre, né, lembrando alguns aspectos rapidinho, tá? Sartre é um filósofo existencialista, que numa frase o pensamento existencialista se resume: a existência precede a essência. Primeiro o homem existe e constrói a sua essência, e o faz através das suas escolhas, não delegando a responsabilidade para os outros. Ok? Muito obrigado, bom estudo.